Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe para você que tá ligadinho no canal. A Lazio da Itália desiste do atacante Marcos Leonardo e contrata um atacante argentino. O Santos está próximo de anunciar o seu novo reforço, João Basso, zagueiro brasileiro. O atacante Julio Furque chega ao Brasil para realizar exames médicos. Quero falar também sobre o post enigmático de Paulo Turra nas suas redes sociais. Ele falou sobre disciplina e também vamos falar do Mônaco, que deve chegar forte para levar David Washington. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, de acordo com a Gabriela Brino e Lucas Musetti da UOL, a Lazio desistiu de Marcos Leonardo e contratou Castellanos, ex-Girona da Espanha. A Lazio, que estava próxima de realmente fazer uma proposta concreta para tirar Marcos Leonardo do Santos Futebol Clube. O Santos queria algo em torno de 15 milhões de euros. A Lazio chegaria no máximo em 12 milhões de euros, mas não chegou a formalizar uma proposta pelo atacante santista. Com isso, Marcos Leonardo, neste momento, não tem nenhuma proposta oficial para deixar o Santos Futebol Clube. E olha, faltando aí pouco mais de 15 dias para o encerramento da janela, são grandes as chances de Marcos Leonardo permanecer no Santos, pelo menos até o final do ano, hein? Nada de concreto pelo atacante santista e, por incrível que pareça, o David, jogador que ontem entrou no segundo tempo contra o São Paulo, acabou conseguindo um pênalti para o Peixe no final da partida, está muito mais valorizado do que Marcos Leonardo. O Mônaco da França deve formalizar uma proposta nos próximos dias de cerca de 20 milhões de euros, 107 milhões de reais pelo jogador David, né? Lembrando que a multa do David é de 30 milhões de euros, 161 milhões de reais aproximadamente, mas o jogador não deve sair pelo valor da multa, né? Se de fato o Mônaco oferecer 20 milhões de euros, eu acho que dificilmente o Santos vai segurar, principalmente porque o Santos contava com a venda do Marcos Leonardo e olha, pode acontecer de o Marcos Leonardo não ser vendido nesta janela. Meus amigos varandeiros, olha, o Santos tenta a contratação do zagueiro João Basso, de 26 anos, ele que atua no Arouca de Portugal, também jogou pelo Estoril em Portugal. O João Basso foi um dos melhores jogadores do Arouca na temporada, inclusive capitão do clube português, né? Ele que ajudou o clube a fazer uma grande campanha com a 5ª colocação do campeonato português. O Arouca é um clube pequeno de Portugal, né? Então esta 5ª colocação foi muito valorizada por todos, né? Lá em Portugal. E o João Basso enfrenta algumas situações complicadas nesta negociação para chegar realmente em definitivo para o Santos Futebol Clube. Primeira proposta do Santos, de acordo com o GE, foi de 1 milhão de euros, pouco mais de 5 milhões de reais. O Santos aumentou essa proposta para 1,5 milhão de euros, mas o clube português quer 2 milhões de euros, 10,8 milhões de reais, e o Santos já chegou no seu limite financeiro, 1,5 milhão de euros, mas agora ofereceu um pacote de 14 jogadores para que o Arouca de Portugal possa escolher, né, alguns jogadores para que o Santos se envolva na negociação com o clube português. Entre os jogadores oferecidos, dentro desse pacote de 14, isso não quer dizer que os 14 serão emprestados para o clube português, né? O Santos colocou à disposição 14 nomes para que o Arouca de Portugal escolha 2 jogadores para que o Santos se envolva nesta negociação e mande o jogador por empréstimo ao clube português. Um desses nomes é justamente o Lucas Barbosa. Portanto, Lucas Barbosa está nesta lista. Outro nome que está nesta lista é o Ed Carlos, né? Jogadores que não fazem mais parte dos planos da diretoria santista, nem de Paulo Turra, né?
Portanto, tá aí o Santos tentando contratar o jogador brasileiro de 26 anos, ele que começou no Paraná, João Basso, de 26 anos, pode estar chegando ao Santos Futebol Clube, o Santos que tenta avançar com a negociação nas próximas horas. E olha, informação importante, o atacante argentino Julio Furch chegou ao Brasil para realizar exames médicos. O jogador deve ser anunciado nas próximas horas, né? Julio Furch, que chega ao Brasil com 33 anos de idade, vai jogar pela primeira vez aqui no futebol brasileiro. Ele que chegou ao futebol mexicano em 2015, né? Ele que chegou ao futebol mexicano, quase 8 anos de futebol mexicano, e é um ídolo da torcida do Atlas, o Julio Furch, que vai ter direito, inclusive, a um jogo de despedida, né? Olha, realmente a idolatria dos mexicanos, especialmente da torcida do Atlas, pelo Julio Furch, impressiona, hein? Impressiona. Se ele jogar pelo menos 50% do que jogou pelo Atlas aqui no Santos Futebol Clube, realmente pode ser um reforço interessante. O Jean Lucas já treinou no dia de hoje no CT Repelé, e o Jean Lucas pode acabar sendo uma grande novidade para a partida contra o Botafogo no próximo final de semana. O Jean Lucas aguarda agora a documentação dele regularizada junto à CBF para que ele conste no bid e aí possa ficar à disposição do treinador Paulo Turra. Meus amigos varandeiros, há pouco eu fiz um vídeo no canal falando um pouquinho sobre o momento do Santos Futebol Clube em termos de clima, em termos de relacionamento. Muito se fala pelos lados da Vila Belmiro, eu até citei o jornalista Murilo Tauro no último vídeo. O Murilo recebeu uma informação que o relacionamento entre Paulo Turra e os jogadores não é bom. Não só com os jogadores, mas com outros profissionais do Santos Futebol Clube. Isso poderia realmente estar atrapalhando o desempenho do Santos Futebol Clube. E olha, Paulo Turra, há pouco, na sua conta no Instagram, fez um post enigmático. Vou colocar para vocês o post do Paulo Turra, onde ele coloca uma frase, né, de Charlie Chan, abre aspas, nunca seremos bem-sucedidos caso não aceitemos a dor da disciplina. Tá aí, portanto, a frase que postou Paulo Turra na sua conta no Instagram, né? E olha, claramente, isso é um recado para alguém, né? Porque a partir do momento que pela manhã surge a informação que alguns jogadores do Santos estariam insatisfeitos com a forma de trabalho do Paulo Turra, com a forma com que ele trata os jogadores, até em tom de ameaça. E aí ele coloca uma frase que mostra que sem disciplina, né, você não vai a lugar nenhum. Isso tem claramente alguma ligação. Acho que o recado está dado. O Paulo Turra pode ser contestado de muitas formas no Santos Futebol Clube, principalmente pela postura do time contra o São Paulo no Morumbi, que foi uma postura preguiçosa, que foi uma postura de time pequeno contra o São Paulo. Agora, não podemos, em momento algum, questionar que o Paulo Turra não tem coragem, não tem atitude. Paulo Turra foi o único treinador da gestão Andrés Ueda que teve coragem para tomar as decisões, algumas populares, outras impopulares, como é o caso do afastamento do Soteldo, mas mudanças essas que eram cobradas por muitos torcedores. O Santos colecionou fracassos durante 2 anos e meio e nada foi feito. Nenhum jogador foi afastado, nenhum jogador foi realmente colocado de lado pela gestão, pelos executivos que passaram durante esse período e pelos 8 treinadores que passaram antes de Paulo Turra. O único que teve coragem de tomar as decisões foi Paulo Turra. E é claro que isso, principalmente dentro de um elenco, né, acomodado, isso não cai bem. É claro que isso, dentro de um elenco que tem líderes negativos, isso não vai cair bem. Então, é preciso que o Paulo Turra continue firme com as suas convicções, com as suas decisões. Era preciso sim um treinador, né, com esse perfil. Agora, é claro, ele precisa também mostrar resultado dentro de campo. Não podemos aceitar um Santos com a forma apática que jogou contra o São Paulo.
né? O Santos medroso, como foi contra o São Paulo. E isso o Turra tem responsabilidade. Então, se de fato ele identificar que tem mais algum jogador fazendo o corpo mole ou atrapalhando o desempenho do time, ele tem que afastar, seja quem for. Seja quem for. Então, nessa briga, eu estou ao lado de Paulo Turra. Agora, era sabido por todos que decisões, atitudes como essa, durante o campeonato, elas podem custar caro. Esse tipo de atitude tem um preço. O próprio Vanderlei Luxemburgo, quando chegou ao Corinthians, também fez mudanças, né? Afastou o Balbuena, afastou o Duqueiroz, afastou o Júnior Moraes, tirou o Yuri Alberto por 1, 2 partidas, mexeu com o brio dos jogadores. E o Corinthians perdeu algumas partidas e depois, claro, voltou a ganhar alguns jogos. Mesmo assim, o trabalho do Luxemburgo é questionado pela torcida corintiana. Então, a grande realidade é que era de se esperar que grandes mudanças pudessem surtir um efeito negativo inicialmente, para que mais à frente isso possa dar resultado. Então, eu acho que é muito precoce, né, a análise do trabalho do Paulo Turra neste momento. Eu volto a dizer, o Turra está longe de ser o treinador ideal para o Santos Futebol Clube. Eu não teria sequer contratado o Paulo Turra, mas já que está aí, eu não acho certo tirar o Paulo Turra neste momento. Acho que o Santos precisaria tirar primeiro o Paulo Roberto Falcão, continuar a limpa do elenco e, olha, o Santos precisaria do afastamento imediato do pior presidente da história do clube, que é o Andrés Ueda. Essas seriam as medidas. E, por último, pensar no treinador. Infelizmente, é muito mais fácil trocar o treinador do que tirar um presidente, tirar um coordenador esportivo e continuar fazendo uma limpa necessária no elenco. Então, olha, ouso dizer que o Turra dificilmente vai virar o mês de agosto como treinador do Santos Futebol Clube. Acho difícil. Já está sendo criada uma situação para que Paulo Turra não aguente a pressão e peça para sair ou até mesmo acabe sendo demitido. É isso, meus amigos. São as informações do Santos. Para você ligado no Varanda Futebol Debate, não esqueça. Deixe o seu like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço. Valeu, galera. Tchau.